Olá, eu sou Raimundo Araújo Gama, sou médico com formação em clínica médica e eu gostaria de reforçar a história e a importância do curso SJT como um preparatório para a carreira em medicina e, obviamente, para algumas especialidades, né, dentro do universo da medicina. Nós temos 20 anos de história. Por aqui passaram mais de 60 mil alunos, com excelentes taxas de aprovação. Nós tivemos orgulho de termos o feedback desses alunos ao longo dessa história, de grandes aprovações na USP, de grandes aprovações na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa aqui de São Paulo, mas também de grandes aprovações em outras instituições fora de São Paulo. Foi assim também na Federal do Rio de Janeiro, na Estadual do Rio de Janeiro, na Federal de Minas, enfim, nós conseguimos abraçar um público, né, que teve um universo em todo o continente, em todo o espaço nacional, ou seja, em todos os estados, trazendo excelentes taxas de aprovação para o SJT. É claro, quando eu falei de continente, eu poderia até ter falado, sim, nós chegamos a ter, né, um espaço também aberto na América Latina, porque nós trabalhamos com Revalida, nós pegamos um público muito grande do Revalida e com excelentes taxas também de aprovação no Revalida. A SJT foi pioneira, sim, né, na abertura de cursos preparatórios, continua sendo pioneira no sentido de manter uma qualidade de ensino que visa não só prepará-los para a prova, mas também prepará-los, né, de forma mais adequada em termos de conhecimento médico. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou oncologista clínica, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e sou médica do grupo Oncoclínicas. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como dar notícias ruins. Então, o paciente trouxe um resultado de um exame que evidencia câncer. O que é que eu devo fazer? Como é que eu comunico notícias ruins? Então, eu vou começar com um texto de 1999, que era a época que eu era residente. Iniciei uma confissão de culpa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Durante os 10 anos da minha carreira, realizei por diversas vezes uma prática para a qual nunca fui formalmente treinado, a comunicação de notícias ruins. Nenhuma única hora do curso de medicina ou da residência foi dedicada ao ensino das habilidades necessárias para comunicar notícias ruins. Notícias que poderiam, com certeza, alterar o curso da vida de uma outra pessoa. E o que são notícias ruins? Qualquer notícia que, de forma drástica, altere negativamente a visão de futuro do paciente. A negatividade da doença, ela depende daquilo que o paciente já sabe ou espera, e é necessário, portanto, em primeiro lugar, determinar o ponto de vista do paciente. O desafio é comunicar notícias ruins, tá? E se nós não fizermos bem, os pacientes e as famílias podem nunca nos perdoar. E se nós fizermos bem, eles nunca nos esquecerão. Isso foi cunhado por Buckman, em 1992. Na verdade, a relação médico-paciente é uma relação que pode envolver estresse, tá? Estresse dos dois ângulos, tanto de vocês como médicos, como do paciente, né? Como do paciente, uma outra pessoa, e você ainda tem a família. Por que notícias são percebidas como ruins? Isso se deve a fatores sociais, fatores médicos, incluindo o medo da doença, da morte, o medo de sentir dor, o medo de uma acusação, o medo de causar dor, de falta de treinamento, fatores pessoais, tá? Então, esse medo pode acontecer de falhar terapeuticamente, do não ensinado, do eu não sei, da dificuldade de expressar emoções e da própria doença e da morte. Então, saber comunicar notícias ruins está dentro de vários protocolos, tá? E eu vou escolher um deles, que é o protocolo Spikes, para discutir com vocês. Então, a maioria das pessoas, elas querem saber o que está acontecendo, isso fortalece muito a relação médico-paciente, estabelece colaboração, permite a pacientes e famílias planejarem e aceitarem a doença. E esse protocolo Spikes, ele tem 6 etapas, tá? Em inglês, Setting Up, o P é de Patient Perception, o I de Patient Invitation, o K é de Knowledge and Information, o E é de Patient's Emotions e o S é de Strategy and Summary. Então, vamos começar. Nós temos, então, o início do processo. Então, nós precisamos planejar o que vai ser dito, né? Confirmar fatos médicos, criar um ambiente condutivo,
tá? Reservar espaços de tempo adequado, evitar interrupções, determinar quem mais o paciente gostaria que estivesse presente. A segunda etapa, estabelecer o que o paciente sabe, estabelecer se o paciente é capaz de compreender as notícias que estão sendo dadas, remarcar a consulta se o paciente não estiver preparado. A terceira etapa, o quanto o paciente quer saber, então reconhecer e apoiar as preferências do paciente. Alguns pacientes podem ter uma recusa absolutamente voluntária de receber informações, doutora, o que quer que seja errado comigo. Por favor, não me diga que eu estou com aquela doença que começa com a letra C, né? E aí, se isso acontecer, designar alguém para que essa pessoa se comunique com a equipe de saúde no seu lugar. Em relação ainda ao que o paciente quer saber, algumas pessoas lidam com informações de forma bastante diferente, de acordo com raça, etnia, cultura, religião, status socioeconômico. Então, é necessário que nós façamos uma preparação antecipada, com uma avaliação inicial, uma preparação para as etapas importantes, como o que o paciente sabe que está naquela etapa 2, como o paciente vai lidar com essas informações, que é a etapa 3. E aí, algumas vezes, a família marca com você antecipadamente e fala, olha, meu pai não pode saber de jeito nenhum. Mas existe uma obrigação legal sua como médico de falar para o paciente o que está acontecendo com ele, né? E então, se precisa, por exemplo, de um consentimento informado para iniciar uma quimioterapia, existe uma obrigação realmente legal sua. Então, a gente tem que perguntar para a família, por que eu não devo dizer, né? O que você está com medo que eu diga? Quais são as experiências prévias? Se existe um contexto pessoal, cultural, religioso. E sempre falar com o paciente juntamente com a família, isso é extremamente importante. A quarta etapa é dividir as informações. Falar primeiro, né, depois fazer uma pausa, evitar monólogos, promover o diálogo com o paciente, parar de falar frequentemente para entender se ele está compreendendo o que está acontecendo, evitar jargões médicos e utilizar o silêncio e a linguagem corporal. Ainda dentro da quarta etapa, nós precisamos dividir as informações, não minimizar a severidade, evitar sermos evasivos, confusos, ter muito cuidado com implicações de mensagens como eu sinto muito, tá? A quinta etapa é estar preparado para as reações normais do indivíduo, como reações emocionais, como lágrimas, raiva, tristeza, ansiedade. A própria resposta psicofisiológica básica, que é lutar ou correr, e respostas cognitivas, como negação, não, doutora, não, nada disso do que a senhora falou é o que está acontecendo comigo. Reações de culpa, tá? Principalmente quando você tem uma causa para aquele câncer, como um cigarro, alguma coisa desse tipo. Descrédito, eu não acredito em nada do que você está me falando, eu realmente não confio em médica mulher. O medo, tá? O medo da morte, a vergonha e a intelectualização. Então, todos esses são fatores que podem acontecer. Ainda dentro da quinta etapa, nós temos como médicos que responder aos sentimentos e estarmos preparados para a explosão de emoções fortes, para um amplo espectro de reações e dar tempo para essas reações. Ainda dentro da quinta etapa, resposta aos sentimentos, ouvir atentamente, com calma, estimular a descrição dos sentimentos e usar uma comunicação não verbal. Diante do choro do paciente, né, você tem uma aproximação, oferecer um lenço, tocar o paciente, tentar identificar as emoções que causam as lágrimas e ficar junto com o paciente. Essa é a sua missão naquele momento, é o seu propósito. A sexta e última etapa é o planejamento e o seguimento, é marcar um próximo encontro, cuidar para que os sintomas do paciente sejam endereçados e antes que o paciente vá embora, avaliar a segurança dele e o suporte que ele tem em casa. Ainda voltando para a comunicação do prognóstico, alguns pacientes eles querem planejar o futuro e outros procuram uma tábua de salvação. Então, como é que você está esperando que aconteça? Quão específico você quer que eu seja? E quais as suas experiências anteriores com pessoas portadoras da mesma doença e com a morte? Tudo isso tem que ser endereçado. Os
pacientes realmente variam, você tem aqueles pacientes extremamente planejadores, que querem detalhes, que querem saber o dia e a hora que cada coisa vai acontecer dentro do processo, e aqueles que buscam segurança e que querem menos detalhes. Evitar respostas precisas, né? A gente não tem como falar em horas, dias, nós precisamos falar em meses, anos, médias. Limites do planejamento que existem, né? Sempre torcer pelo melhor e planejar para o pior. Então, adiantar um casamento, né? Adiantar uma data especial. Com o tempo, essa avaliação de prognóstico ela se torna mais precisa, mas nós não podemos prever surpresas. Assegurar sempre a sua disponibilidade, o que quer que aconteça. Em relação ao cuidador, deixar bem claro para o cuidador quais são os objetivos do tratamento, quais as escolhas dos tratamentos, o que fazer no caso de emergência, quais as preferências e o que deve e o que não deve ser feito. E aí vem a conversa com a Dona Maria, né? Doutora, quanto tempo eu tenho de vida? A gente sempre tem que admitir que nós não temos certeza de forma absoluta. Precisamos fornecer esperanças realísticas, recomendar que sejam feitas todas as coisas que devem ser feitas e nos colocarmos à disposição durante todo o processo. Mencionar sempre um suporte espiritual e emocional, perguntar o que é que o paciente quer alcançar, né, com esse tratamento e encorajar novas perguntas. E sempre ter compaixão. Compaixão é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E a compaixão nunca pode deixar de nos acompanhar em todos os momentos, né, da prática da medicina. E aí nós temos um exemplo de uma coisa que eu sempre faço, que é me colocar sempre ao nível do paciente, no olhar do paciente. Porque nós, como médicos, já temos uma postura de superioridade, até porque já existe um distanciamento de conhecimento. Então nós precisamos sempre procurar nos colocar no lugar do outro, ter essa compaixão. E aí fica esse desenho para vocês. Muito grata.